Saudação a você que me ouve neste momento. Aqui vamos dar continuidade ao áudio anterior que fala sobre o porquê deixei a religião. Esta é então a segunda parte desse trabalho. Eu gostaria de iniciar com uma pergunta que me fizeram, ou fizeram a outros e chegou ao meu ouvido, dizendo assim: será que ele abriu a igreja dele? Me disseram que ele abriu uma igreja e já está com um grupo na igreja dele. Então eu gostaria de esclarecer isso, porque conversa vai, conversa vem, e as pessoas ficam indagando das outras, e a resposta que tem já a tem como verdadeira. Eu acredito sempre que uma pessoa, quando quer saber a verdade, vai procurar a quem de direito. Então, aqui vai a minha resposta para esses que perguntam se eu abri uma igreja ou se eu estou em outra denominação, não é? Então, eu quero deixar bem claro aqui que eu não abri nenhuma denominação, eu não abri nenhuma igreja, entre aspas, para eu poder ser o líder ali e arrebanhar pessoas para essa religião ou para essa denominação. Eu já pertenço a uma igreja, pertenço à Igreja do Salvador. Esse Salvador que estabeleceu a igreja dele e que fazem parte dela, como já falei, todos aqueles que confessam que ele é o Filho do Pai Eterno e aceitam ele em suas vidas como seu mestre, como seu Salvador. Então, eu tenho para mim que algumas questões elas devem ser esclarecidas, porque eu também tenho o pensamento do seguinte: em função de não ter sido ensinado a buscar, a ler, a pesquisar, nós acreditávamos naquilo que nos diziam. Como já disse, quando criança fui levado para os templos e lá o pastor falava, o presbítero falava, e nós apenas balançávamos a cabeça que sim, que aquilo tudo era uma verdade. E então, passado o tempo, fomos então pesquisando para ver todo o fundamento de tudo isso que se encontra hoje na humanidade, onde nós vemos várias religiões, são muitas e muitas e muitas, várias seitas, várias denominações. E o interessante é que cada uma delas diz que recebeu de Deus para montar, para abrir. O discurso é sempre o mesmo. E cada uma delas diz que a verdade é ela, Ela recebeu de Deus. Então eu gostaria aqui, nessa segunda parte, esclarecer aqui o que muitos pensam, o que é igreja. Para muitos, igreja é um prédio com um nome na frente, com um pastor, com um bispo, com um presbítero, diáconos, obreiros, lá dentro, desse prédio, geralmente tem um altar, tem um púlpito, tem cadeiras, tem cadeiras especiais, cadeira para o pastor, cadeira para os líderes, para os chamados sacerdotes, eleitos por Deus, viu? São eleitos por Deus para ficarem acima do povo, E também, para muitos, a igreja, ela é um âmbito de cumprimento,
de realizações, de rituais, liturgias, de regras, não é? Tem uma sequência, né? Tem escola dominical, tem culto, tem cantos, tem orações, em alguns lugares tem danças e por aí vai, né? E é interessante que desde criança, né, foi-me dito que é um lugar que deve-se ir para adorar a Deus e escutar a palavra de Deus, né? Para muitos é isso aí que é para fazer lá, né? Também para muitos é levar as ofertas de dinheiro, de dízimo, de coletas, como uma forma de estar devolvendo a Deus, né, aquilo que Deus lhe tem dado na sua vida. Então, na realidade, nós vamos meditando e cada vez mais eu fico pensando no seguinte: alguns dizem que a Bíblia é a sua regra de fé e conduta de vida e que o seu mestre é Jesus, mas na realidade isso é falado apenas de boca para fora, porque se realmente lessem as Escrituras e visse o que compreendesse, lesse e compreendesse o que o mestre fala, o que o mestre ensina, com certeza haveriam de abrir sua mente, renovar seu entendimento para a perfeita compreensão do que o mestre deixou e o que é o Evangelho. A primeira coisa que eu passei a entender é que a igreja que Jesus estabeleceu não é a que o povo pensa que é, né? Eu já falei um pouco aí, né? Jesus Cristo, o mestre, né? Ele não instituiu prédio, denominação, instituição, nada disso. Nós não conseguimos ver isso nas Escrituras. Então a igreja que Jesus estabeleceu, ela é construída, ela é edificada por todos aqueles que o aceitou. Assim como Pedro aceitou e falou para ele, né? Confessou a ele que ele era, naquela época para Pedro, ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Estes fazem parte da igreja estabelecida pelo próprio Jesus Cristo, pelo Messias. E Jesus Cristo, então, ele vem ao mundo, por todo o entendimento que eu vejo nas Escrituras, se é para se basear nelas, eu não vejo de modo algum que o Mestre ele veio para criar uma religião. E hoje nós vemos principalmente o chamado meio evangélico totalmente dividido, e cada um com seu Deus, com seu Jesus Cristo e com as suas verdades. Logicamente, não se pode entender isso e dizer que isso é uma coisa que vem da parte do Pai Eterno, de jeito nenhum. Então o Mestre, ele veio ao mundo não para criar a chamada religião, as chamadas denominações, até porque nós não vemos isso nas Escrituras, né, dizendo para nós: olha, eu vou para os céus e vou lhe mandar o Espírito Santo e cada um vai abrir a sua denominação. O Mestre não falou isso. Nosso Mestre, ele não criou nenhum tipo de religião. Ele não criou cristianismo. Então nós vemos que toda essa coisa, depois que os tempos passam, os homens, né, passam a imaginar as coisas, a pegar as Escrituras e dar o direcionamento que querem, né, para fazerem aquilo que querem também. Então o Mestre, ele não veio para nos dar qualquer direcionamento para uma religião, até porque ele rompeu com os religiosos. Ele rompeu
primeiramente, né, com os sacerdotes, dizendo que eles ensinavam errado. Tanto é que eles diziam para os discípulos que ele era o caminho, a verdade e a vida. O restante era tudo uma enganação. Então a primeira coisa que ele faz é romper com esses sacerdotes, até ensinando a eles a verdade, só que eles não queriam receber a verdade. No segundo, outra coisa que nós vemos que Jesus rompeu foi justamente com essa questão da igreja física, templo, né, um prédio. Tanto é que ele diz, né, que aquele prédio que estava lá, aquele templo, até que os apóstolos, né, chegaram para ele e falou: olha, mestre, que pedras, que templo lindo e tal. Ele falou: olha, vocês estão dando valor a isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra, isso aqui tudo vai ser derrubado. E logo depois ele tem aquele encontro também lá com os mestres da lei, né? E ele diz, né, derrubai este templo, em 3 dias eu levanto novamente, mostrando que era ele, o corpo dele, né? Então, dizendo ali que o templo do Pai somos nós. E também ele rompeu com essa questão dos cultos físicos, né, que se via lá, porque nós podemos ver no caminhar de nosso mestre, não há nenhuma indicação de fazer cultos como esse que é feito hoje pelos homens, que diz que é a forma de adorar a Deus, vamos prestar um culto a Deus. O nosso mestre, ele nunca mandou fazer isso. O que ele nos diz é que nós, no nosso dia a dia, cultuamos a fé em nós de acreditar no Filho que veio do Pai Eterno para nos dar a vida eterna. Cultuar quer dizer cuidar, cuide da fé e no seu dia a dia. Paulo ainda diz, né, que o culto racional ele é feito em nossos corpos, 24 horas, onde nós estivermos. Então não há, em tudo que já li, não há um direcionamento para um culto litúrgico, com passos a ser dado, que tem que primeiro fazer oração, depois vai ler a Bíblia, depois vai cantar, depois vai palestrar. Não existe isso. O que existe na realidade é um relacionamento com o Pai, que em conjunto com os irmãos nos reunimos para somente falar daquilo que nos foi dado, que são os ensinamentos do Mestre. Então, nessa segunda parte, eu desejo chamar muito atenção para esses 3 pontos que eu acredito também que deveria ser analisado por você que me ouve. Leia o Evangelho do Mestre, deixado para nós como ensino, e veja primeiramente como o Mestre ele fez o que ele fez no seu caminhar. Ele só ensinava a amar, ele ajudava as pessoas. Então não tem no indicativo desse mestre que nós temos que ter sacerdotes, que nós temos que ter um lugar específico para adoração e que nós temos que ter um culto com uma liturgia como forma de adorar ao Pai. E isso tudo, logicamente, com o passar de muitos anos, os homens foram criando as suas formas de adorar ao Pai, de fazer suas reuniões, como deve fazer isso. Cada uma faz do jeito que lhe aprouver, que deseja fazer, acha que é o correto, e quem não faz assim, né, pode ser tido até como o errado. Então fica aqui essa segunda parte do meu relato. Em outra ocasião, nós vamos para a terceira parte e vamos conversando sobre o porquê eu deixei a religião. Até uma outra oportunidade.
desejo a você a graça e a paz do nosso Mestre, nosso Pai eterno.